Oi, gente, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Ju. Bom dia, Raquel. Eu quero chamar de vocês rapidinho, né? A gente começa. Bom dia, Denilson. Vamos lá, gente. Vamos ver mais um sisteminha hoje. Vamos ver o sistema endócrino. E aí depois eu vou passar um exercício para vocês. Já está lá na plataforma, você já pode acessar o roteiro da prova, certo? Da prova de próxima semana, né? Já pode acessar o roteiro lá. É a correção do simulado também. Quem não viu a correção do simulado, eu corrigi o simulado, né? Mas está lá a correção do simulado já na plataforma e o roteiro das provas da próxima semana também. Vamos ver o sistema endócrino hoje. E aí só vai faltar de sistemas do corpo humano que a gente vê no próximo semestre, que é o sistema nervoso e o sistema locomotor, né, que é o esquelético e muscular. Na prova, eu vou falar do sistema endócrino hoje, mas eu decidi não colocar ele na prova. Então, na prova de vocês, só vai ter o sistema digestório, o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, certo? Eu ia colocar um endócrino e um nervoso, que aí eu ia passar hoje o endócrino e o nervoso. Mas aí ia ficar muito assunto também, né? Aí eu decidi tirar eles e deixar só os que a gente viu os que a gente viu semana passada. Ah, não, esqueci de um, eu esqueci de botar o escritor também. Mas não tem problema não, deixa só esses mesmo. Eu, eu expliquei o escritor também, mas eu não coloquei ele na prova não. Então na prova só vai ter o sistema digestório, cardiovascular e o respiratório. Né? Aí o escritor não botei e o endócrino a gente vai ver hoje, mas ele também não está na prova não. Então, a boa parte do funcionamento do nosso corpo, né? Ele depende da comunicação, do sistema de comunicação que existe entre as células, né? Por meio do que a gente chama dos mensageiros químicos, né? Que são uma série de substâncias
que viajam pelo sangue, ou seja, que são transportados pelo sangue, e que vão fazer essa comunicação entre as células. Essas substâncias, a gente chama elas genericamente, né, de hormônios, né? Ou seja, os hormônios são essas substâncias que são transportadas no sangue e vão servir para fazer essa comunicação celular entre estruturas que estão muito distantes entre si do nosso corpo e vão atuar na regulação do nosso corpo, né? Os hormônios, eles são definidos como toda substância que é produzida e liberada por determinados tipos de células, né? E essas substâncias elas atuam sobre outras células, modificando o seu funcionamento, né? Ou seja, os hormônios eles são produzidos por alguns tipos de células e vão atuar sobre outros tipos de células, modificando o seu funcionamento, ou seja, atuando na regulação do seu funcionamento. A gente já viu lá no primeiro ano que essas células que são produtoras de hormônios, elas estão geralmente reunidas em, em estruturas, né, e órgãos que são chamados de glândulas endócrinas, né? Que a gente viu que são estruturas que são feitas a partir do tecido epitelial, né? Então, as glândulas, a gente tinha lá as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. Né? As glândulas exócrinas produzem uma série de secreções, né? Como o suor, por exemplo, a saliva, e entre outras, né? E as glândulas endócrinas são aquelas que justamente produzem os hormônios, né? Esse termo das glândulas endócrinas, só para relembrar lá no primeiro ano, que eu já comentei isso com vocês, né, no passado, essas glândulas elas lançam seus hormônios diretamente no sangue, né? Então as glândulas exócrinas elas secretam essas substâncias, que são os hormônios, diretamente no sangue, e que é uma diferença das glândulas exócrinas, né? Que as glândulas exócrinas ou secretam suas substâncias para fora do corpo, como é o caso das glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, né? Que produzem a oleosidade da pele, as glândulas salivares que lançam o seu produto, sua secreção na cavidade bucal, né? As glândulas endócrinas elas se diferenciam das exócrinas justamente porque todas as suas secreções sempre são lançadas no sangue, né? O conjunto de todas as glândulas endócrinas do nosso corpo constitui justamente o que a gente está estudando hoje e agora, que é o sistema endócrino. Então, um hormônio liberado no sangue, apesar de atingir praticamente todas as células do nosso corpo, já que o sangue ele vai circulando, como a gente viu na aula passada, por todas as partes do corpo, os hormônios eles atuam somente em algumas células, ou seja, por mais que o hormônio, à medida que ele vá se deslocando por todo o corpo no sangue, ele não vai atuando sobre todos os tipos de células. Cada hormônio ele vai atuar em células específicas, que a gente chama das células-alvo, ou seja, as células-alvo do hormônio. Então, cada hormônio que é produzido, ele vai atuar especificamente sobre um tipo de célula. E essas células a gente chama de células-alvo. Né? Como é que essas células-alvos elas conseguem determinar ou captar ou ser atingidas por um hormônio específico? Na membrana plasmática dessas células-alvo, né, a gente tem alguns tipos de proteínas especiais que a gente chama de receptores hormonais. Né? Então, as células que na sua membrana têm os receptores hormonais de determinado tipo de hormônio, elas vão se combinar com essas moléculas, ou seja, com a molécula do hormônio, e quando isso acontece, ou seja, essa combinação do hormônio com o receptor hormonal na membrana plasmática da célula-alvo, essa combinação é que vai fazer com que a célula-alvo seja estimulada por esse hormônio e vai dar a sua resposta à ação daquele hormônio, certo? Na nossa espécie, a gente tem diversas glândulas endócrinas, algumas delas responsáveis pela produção de mais de um tipo de hormônio. Ou seja, a gente tem algumas glândulas que produzem mais de um tipo de hormônio, outras só produzem alguns hormônios específicos, mas na boa parte dos casos a gente vai ter mais de um tipo de hormônio sendo produzido por uma glândula. Né? As principais glândulas endócrinas que a gente tem, que está estudando aqui no corpo humano, são essas aí que estão aparecendo na apresentação, que é a hipófise,
a hipófise, né, que fica lá no cérebro, na região ali do hipotálamo, né, a glândula da tireoide, que fica na nossa garganta, aqui no nosso pescoço, né, a tireoide, as paratireoides, que também são glândulas que ficam próximas, juntinhas da tireoide do nosso pescoço, o pâncreas, que a gente já falou um pouco dele no sistema digestório, mas a gente falou da ação do pâncreas quanto glândula exócrina, né? O pâncreas ele é uma glândula que a gente chama de mista, né? Que ela tem função exócrina e função endócrina. A gente falou no sistema digestório da função exócrina dele. Hoje a gente vai falar sobre a função endócrina, da produção dos hormônios. Né? As glândulas suprarrenais, que são as que ficam acima dos rins, que a gente chegou a falar também sexta-feira, que a gente chama tanto de suprarrenais ou adrenais, né? E as gônadas, né? Que são os testículos na pessoa do sexo biológico masculino e os ovários nas pessoas do sexo biológico feminino, certo? Aí nessa imagem tá os dois, mas as pessoas não têm os dois, né? Ou você tem um ou você tem outro. Essa região do encéfalo da gente, que é essa parte do sistema nervoso central, que está na cabeça da gente, que a gente chama do hipotálamo, ele também atua como um órgão endócrino, que ele produzindo uma série de hormônios, né? Que controla o funcionamento. Esses hormônios que são produzidos no hipotálamo, eles vão controlar o funcionamento da glândula da hipófise, que fica aí pequenininha perto dele, né? E ele vai atuar nesse controle aí da hipófise, né? Então, essa região aí do encéfalo, que a gente chama do hipotálamo, ela vai fazer a integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino do nosso corpo. Né? Então, quando essa região ela recebe alguma informação trazida pelos nervos que vêm do nosso corpo, né, e de outras partes da cabeça e do nosso tronco, o hipotálamo ele secreta hormônios que vão atuar sobre a hipófise para que a hipófise ela consiga sintetizar seus hormônios, né? Então, o hipotálamo ele tem dois grupos de células endócrinas. Né? Um que produz hormônios que ficam armazenados na parte posterior da hipófise, na parte de trás da hipófise, aí que a gente chama de neurohipófise, e depois eles são liberados no sangue. O outro grupo de células endócrinas do hipotálamo, eles produzem um hormôniozinho que regula o funcionamento da parte anterior da hipófise, que é a parte da frente. A hipófise ela é separada em duas partes. A adenohipófise, que é a parte da frente, né, que a gente chama de anterior, e a região posterior da hipófise, né, que a gente chama de neurohipófise. Então, a neurohipófise é a parte de trás da hipófise e a adenohipófise é a parte da frente. Né? Por que eu falo isso? Porque cada uma dessas partes da hipófise vão produzir hormônios diferentes. Né? Então, a hipófise antigamente era conhecida como, vocês podem encontrar alguma questão ainda, chamando ela de glândula pituitária. Né? É um nomezinho mais antigo. Ela é bem pequenininha, ela é do tamanho de uma ervilha. Mas hoje em dia a gente chama ela de hipófise mesmo, né? Ela é muito conhecida também como a glândula mestra do nosso corpo, porque seus hormônios eles regulam o funcionamento de diversas outras glândulas do nosso corpo. Então, chama ela de glândula mestra porque ela vai regular o funcionamento de outras glândulas, de muitas outras glândulas do nosso corpo, né? Então, como eu falei, a hipófise ela vai ser separada em duas partezinhas. Né? A gente tem a porção, como eu falei anterior, que é a adenohipófise, que se forma a parte do tecido epitelial, né? E a gente tem a parte posterior, que é a parte de trás, né? Que a gente chama da neurohipófise. Né? Então, a hipófise a gente vai separar ela nesses dois tipozinhos, né? Vamos falar dos hormônios principais que a neurohipófise, que a hipófise posterior produz, né? A neurohipófise, ela armazena e libera principalmente dois tipos de hormônios, né? Que é a ocitocina e o hormônio antidiurético, que a gente falou sexta-feira lá, eu estava falando da regulação do sistema excretor. Né? A ocitocina, ela é um hormônio que ela controla, né? Ela regula o processo das contrações uterinas que levam ao parto. Né? Então, quando a pessoa está em trabalho em parto, a neurohipófise começa a produzir muita ocitocina, né?
que vão acelerar justamente as contrações que vão levar a pessoa ao trabalho de parto, né? Tem muito médico que aplica no soro, a ocitocina, para acelerar esse processo, né? As pessoas não acham isso muito indicado porque às vezes causa muita dor na mulher, às vezes a mulher não está com a dilatação necessária e ela vai ter uma aceleração do trabalho de parto de forma desnecessária, né? Então, a ocitocina vai estar atuando nesse processo do parto, né? Outro efeito que a ocitocina pode causar é a contração também da musculatura das glândulas mamárias, que leva à expulsão do leite durante a amamentação, né? Então, quando a pessoa começa a produzir ocitocina, ela vai e começa a se concentrar a ocitocina, ela vai acelerar o trabalho de parto e também vai atuar no processo de liberação do leite, né? Para amamentação, né? E aí vai funcionando isso. Quanto mais o bebê amamenta, ele também vai estimulando a produção de mais ocitocina para a liberação do leite, obviamente já não atuando mais nas contrações, né? Nós, pessoas do sexo biológico masculino, a ocitocina não é muito bem conhecida a função dela, não se sabe muito bem para que ela serve, né? O outro hormônio, que é o hormônio antidiurético, que é o ADH, ele é liberado quando a gente tem muita concentração de água quando ao inverso, quando a concentração de água no sangue cai abaixo de algum certo nível, né? Então, quando a gente está com pouca concentração de água no sangue, a neurohipófise vai produzir o hormônio antidiurético, que vai ter a função justamente de diminuir o volume da urina excretada, ou seja, né, ele faz um efeito antidiurético, ou seja, você faz você urinar mesmo para você não perder água, você já está com pouca água no seu sangue. Então ele faz com que você urine menos para que você não perca a libere muita água e acaba ficando mais desidratado ainda, né? Então esses são os dois principais hormônios que são produzidos pela neurohipófise. A ocitocina, né, que é o hormônio do parto e também que estimula a liberação de leite para amamentação, e o hormônio ADH, né, que é o hormônio diurético, que vai, quando você está com pouca água no sangue, ele vai evitar que você excrete muita urina para não perder água, né? A adenopófise, que é a outra parte da hipófise, né, a parte anterior da hipófise, ela libera uma série de hormônios, né? Que são, a gente chamaria de os hormônios tróficos, que eles têm efeito de estimular o funcionamento de outras glândulas, né? Então, justamente aqui a adenopófise, essa parte da glândula mestra, né? que vai produzir uma série de hormônios que vai estimular o funcionamento de outras glândulas, né? Então a gente tem o hormônio tireoestrófico, né, que a gente chama do TSH. Lá no módulo de vocês tem, viu, gente? Todos os hormôniozinhos. O TSH ele vai regular a gente chama de tireotrófico. Esse hormônio trófico significa alimentar, nutrir, né? Tróficos, comer, alimentar, nutrir. Então, esses são hormônios que vão nutrir o funcionamento de outras enzimas, então, de outras glândulas. Então, chama hormônios tireotróficos. Esse tiro é de tireoide, então ele vai atuar regulando a atividade da glândula tireoide, que é essa que fica no nosso pescoço. O hormônio adrenocorticotrófico, que é o que a gente chama de ACTH, ele vai regular a atividade da região mais externa da glândula suprarrenal. Então, o ACTH é um hormônio que regula a suprarrenal. O hormônio folículo estimulante, que é o FSH. O hormônio folículo estimulante, ele atua sobre as glândulas masculinas e femininas, né? Ou seja, ele atua sobre os testículos e sobre os ovários, né? Os hormônios luteinizantes, que é o hormônio LH, ele atua também sobre as glândulas masculinas e sobre as gônadas femininas, né, que é o testículo e os ovários. Então, além desses hormônios tróficos, ou seja, esses hormônios que vão regular a tireoide, a suprarrenal, e os hormônios que regulam as glândulas sexuais, né, os testículos e o ovário, a adenopófise ela também secreta mais outros dois tipos de hormônios, que é a somatrofina, que é o hormônio do crescimento,
e a prolactina, né? Então, a somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, vamos chamar de hormônio do crescimento, que é mais fácil, ela vai promover o crescimento das cartilagens dos ossos das pessoas, determinando assim o aumento do tamanho corporal, né? E aí que pode levar às duas condições. Se a pessoa produzir em excesso na sua puberdade, ela pode ter o caso do gigantismo, né, que a pessoa fica alta demais, e se ela produzir muito pouco no corpo dela, ela vai desenvolver um dos tipos de nanismo, que a pessoa ela não cresce o quanto ela deveria crescer. Né? Depois da puberdade, esse hormônio ele é muito produzido durante a puberdade, né? Aquela faixa lá dos 14 a 18 anos, mais ou menos. Né? Depois ele começa, esse hormônio, depois que passa essa puberdade, ele diminui drasticamente. Né? Então, esse aí é o hormônio do crescimento, né? Que geralmente na fase adulta pode causar, voltar a produzir, mas vai causar alguns problemas. A pessoa cresce, você não cresceu, mas você não cresceu. Você pode ter crescido o máximo, tem uma diferença. Você não cresceu, ou você atingiu a altura máxima que você deveria ter atingido, né? Aí tem que ver, né? Mas todo mundo. Não, mas talvez você já tenha atingido, ou talvez você ainda cresça, você ainda não saiu da puberdade, não. Talvez vocês cresçam mais um pouquinho. É mais difícil, porque geralmente os hormônios na puberdade nas pessoas do sexo feminino, eles são liberados mais rápido do que das pessoas do sexo masculino. Então, geralmente, as meninas atingem a sua altura máxima aí, na fase dos seus 14, 15 anos, dificilmente crescer mais depois. Mas para você descobrir isso aí, você tira um raio-x da sua mão. Se tiver ainda muito espaço entre os seus ossos, você ainda vai crescer mais. Mas você vai ser desse tamanho mesmo, Juliano. Você já é pequeno. Cresceu outro irmão mais velho, não lembro o nome dele, também não era muito grande, não. Talvez você vai ter que se conformar. Raíssa também, Raíssa. Raíssa é desse tamanho do que eu conheço Raíssa. Você ainda cresceu um pouquinho, Juliano, você era menor. Tô brincando com você. Outro hormônio que eu falei que é produzido aqui pela adenipófise é a prolactina, né? E a prolactina atua sobre os ovários, promovendo, fazendo com que os ovários produzam a progesterona, né? Progesterona é um dos hormônios sexuais femininos, né? Não sei se vocês vão lembrar. Mas a gente fala dele daqui a pouco. A prolactina ela também atua junto com a ocitocina na produção de leite e na amamentação. Né? Então, ocitocina e prolactina. Então, a prolactina, além de atuar nos ovários, para os ovários produzirem outro hormônio, que é a progesterona, a prolactina também é importante na estimulação da produção no leite e nas glândulas mamárias. Né? Nos homens, o seu sexo masculino, também, assim como a ocitocina, a prolactina, não se sabe muito bem até hoje se ela tem alguma função nessas pessoas, certo? Então, tá aí as funções os hormônios que são produzidos. O que precisa saber é isso, a glândula e o hormônio. Mas isso aí no modo tem certinho. A glândula tireoide, que é essa glândula que fica no nosso pescoço, logo abaixo da glote, né? Do pomo de Adão, que desenvolve mais, né? A gente vai ter. A tireoide ela produz principalmente dois tipos de hormônio, né? Que é a tiroxina e a triodotironina. São dois hormôniozinhos, né? Ambos esses hormônios aí, eles têm, principalmente a tiroxina, né? Mas os dois hormônios, eles contêm iodo em sua constituição, né? Aquele que sal mineral, né? Esses hormônios, ele tem uma função, um papel fundamental no nosso corpo, no desenvolvimento e na maturação dos animais, né? Principalmente os vertebrados, né? Esses hormônios eles estão muito ligados ao controle do metabolismo do nosso corpo, né? Ou seja, ele controla bastante o equilíbrio, a homeostase do nosso corpo, ou seja, ajuda o corpo a se ajustar, regular
o seu funcionamento, né? Então, eles atuam fundamentalmente na, na atividade metabólica. E eles fazem esse processo, geralmente, num processo de aumento da atividade tireóide, da atividade metabólica. Né? Então, por exemplo, acelerar os batimentos cardíacos, aumentar a pressão sanguínea quando é necessário, e por aí vai, né? Ou seja, além dessa atuação no metabolismo, esses hormônios eles ajudam também a manter a pressão sanguínea, aumentar ou diminuir quando é necessário, manter o ritmo cardíaco, o tônus muscular, que é o volume muscular, quando a gente não está fazendo nenhum tipo de atividade, né? As funções sexuais também são reguladas pelo o funcionamento, né, do aparelho reprodutor, é regulado por esses hormônios aí. E aí tem uma condição bem característica aí, que a gente chama do hipertiroidismo, e do hipotiroidismo, que a gente escuta muito isso, esses termos. Né? Se a glândula tireoide de uma pessoa ela produz hormônios em excesso, aí a pessoa vai ter temperatura do corpo, geralmente ela é mais elevada, ela vai suar bastante, né? A pessoa geralmente fica muito irritada, tem uma pressão sanguínea mais alta, porque esse hormônio acaba desregulando o funcionamento do corpo. Né? Então, quando a glândula da pessoa, a tireoide, produz muito hormônio, a pessoa vai ter o hipertireoidismo. Esse hiper é de muito. Né? Então, uma alta, um grande funcionamento da tireoide. Né? E aí, hipertireoidismo, a pessoa pode ter, inclusive, o crescimento anormal, né, da glândula, e a pessoa fica com o pescoço inchado, como se fosse com uma bolota no pescoço, que a glândula ela cresce demais. Né? E o inverso também acontece, né? Quando a pessoa produz pouco desses hormônios, da tiroxina e da triodotironina, a pessoa vai ter o inverso, que é o hipotiroidismo. Né? Então, geralmente, a atividade metabólica dessa pessoa despenca, é muito baixa. Então, geralmente, as pessoas começam a ganhar peso excessivo, é, e pode gerar uma série de peso excessivo, sonolência, fadiga, né? Geralmente essa desregulação na função da tireoide está muito associada à falta de iodo na alimentação da pessoa, né? E aí essa falta de iodo acaba alterando alterando o regulamento, a regulação, né, do funcionamento do corpo da pessoa, né? E no caso da glândula tireoide, né? Então é por isso que é importante na alimentação a gente ter sempre. Aí geralmente você vai comer folhas, né? Alface, rúcula, né? Essas folhas mais verdes geralmente tem bastante iodo, além de outros alimentos, né? Peixe também tem iodo, por aí vai. Outra glândula que fica coladinha, fica acima da tireoide, é a glândula paratireoide. Né? A glândula paratireoide, elas ficam coladinhas, né, na partezinha de trás da tireoide, e ela produz um hormônio que é o paratormônio, né? Então a paratireoide produz um hormônio que é o paratormônio, que é um hormônio que é responsável por aumentar os níveis de cálcio no nosso sangue. Então ela vai controlar as taxas de cálcio no nosso sangue, e dessa forma, principalmente para o cálcio, o cálcio atua na formação dos ossos, na formação dos dentes, no esqueleto, então é por isso que ele faz esse controle das taxas de cálcio no sangue. Outra glândula que a gente tem no nosso corpo, tem uma glândulazinha que está indicada aqui na apresentação que eu botei para vocês, que é o timo. O timo é uma glândula que ela fica atrás do externo, né, que é esse osso central aqui do nosso corpo, que o timo ele é um hormônio que só está ligado, ele só funciona quando a gente é bebê. Ele produz hormônios que atuam no corpo do bebê, para o crescimento e desenvolvimento do bebê, e depois que a gente fica adulto, essa glândula perde a função dela, certo? Esse é o timo, né? Outro órgão que a gente tem, outra glândula é o pâncreas, né? O pâncreas ele é responsável pela produção de dois hormônios, né?
na sua função endócrina, né? Que é a insulina. A insulina vai regular a taxa de a insulina regula as taxas de açúcar de glicose no nosso sangue, né? Então a insulina ela facilita a absorção de glicose pelos músculos do esqueleto, pelo fígado, pelas células do tecido adiposo, levando à diminuição de concentração de glicose circulando no sangue, né? Então a gente tem muita glicose no sangue, a insulina é produzida para retirar esse excesso de glicose no sangue, né? Então, quando essa insulina chega nos nossos músculos, ela promove a união de várias moléculas de glicose entre si, formando o glicogênio, que é aquele polissacarídeo que a gente já estudou lá no primeiro ano. Outro hormônio que é produzido pelo pâncreas é o glucagon. O glucagon ele tem o efeito inverso ao da insulina. Ou seja, o glucagon ele eleva o nível de glicose no sangue. Né? Então, quando você está com baixa concentração de glicose no sangue, esse hormônio ele vai estimular a transformação do glicogênio, que é esse polissacarídeo, em glicose no fígado e, e também ele estimula outros nutrientes a se tornarem glicose e serem liberados no sangue. Então, a insulina e o glucagon, eles atuam de forma oposta. Né? Então, quando você tem excesso de glicose no sangue, a insulina é produzida para retirar esse excesso de glicose, transferindo ela para as células adiposas, para o fígado, para os músculos. Aí lá essa glicose vai formar o glicogênio, né, que é um polissacarídeo, formado por várias moléculas de glicose. E quando você está com baixa concentração de glicose no seu sangue, o pâncreas produz o glucagon, que vai estimular a quebra desse glicogênio para ser liberado é, no sangue, né? Certo? Como é que tem no nosso corpo o controle da taxa de glicose no sangue? Então, o nível normal de glicose no sangue, que a gente chama da normoglicemia, né? Ele atua entre mais ou menos 90 miligramas de glicose para cada 100 ml de sangue, né? Que é 0,9 miligramas por mililitro. Esse valor, né, de 90 miligramas de glicose no sangue, ele vai ser mantido pela ação conjunta da insulina e do glucagon nessa relação aí, de liberar, retirar açúcar. Então, por exemplo, depois que a gente come, a concentração de glicose no sangue ele tende a aumentar, né? Porque a gente vai ter uma maior absorção do açúcar dos alimentos lá na parede intestinal. E esse aumento de glicemia estimula as células que a gente chama das células beta, da ilhotas de Langerhans, não precisa saber esse nome, lá no pâncreas a libera insulina. E aí ele vai retirar esse excesso de glicose no sangue. Quando a pessoa sente passar muito tempo sem comer, muitas horas sem se alimentar, a concentração de glicose ela vai cair. E aí essa diminuição vai estimular o pâncreas a secretar o glucagon para a gente poder liberar converter o glicogênio em glicose e liberar esse açúcar na corrente sanguínea para ser distribuída para a célula. Né? A gente já viu lá no passado que a glicose é usada no processo de respiração celular, na produção de ATP, né? A insulina está relacionada com um distúrbio hormonal que a gente chama do diabetes mellitus, né? Em que é justamente a enfermidade que a pessoa apresenta excesso de taxa de glicose no sangue, a ponto dela ter tanto glicose no sangue que pode até sair na urina, né? A pessoa faz a urina doce, né? Quer dizer, a pessoa faz xixi da formiga no xixi da pessoa, né? E uma das características da pessoa que tem a diabetes, ela vai perder muito peso, porque como ela urina muito, libera muita glicose, boa parte da energia dela vai ser produzida a partir de proteínas e lipídios, né? Então, geralmente a pessoa tem uma acentuada perda de peso, né? A gente tem dois tipos de diabetes mellitus, né? O tipo 1, que geralmente é chamada diabetes juvenil, e o tipo 2, que é a diabetes tardia, né? O diabetes juvenil, ele desenvolve, as pessoas desenvolvem antes dos 40 anos, né? E é causado justamente pela redução dessas células, que é chamada células beta no pâncreas, né? Que vão levar a uma deficiência na produção de insulina. Né? Esse é o tipo que atinge menos pessoas. Né? Mais ou menos 10% dos diabéticos
tem esse tipo de diabetes, né? Que é a tipo 1. E essas pessoas precisam receber injeções diárias de insulina para poder regular o corpinho dela, né? A produção de insulina. O diabetes tipo 2, que geralmente as pessoas desenvolvem lá depois dos 30 anos, a pessoa apresenta níveis normais, né, praticamente normais de insulina no sangue, mas ela sofre bastante redução dos receptores de insulina nas membranas dos músculos e na tecido adiposo. Ou seja, por mais que ela produza insulina no sangue, ela não vai encontrar os receptores na célula-alvo para que essas células retirem a glicose do sangue, fazendo com que a pessoa perca a capacidade de absorver a glicose e sempre vai ter, ou seja, ela produz insulina, mas ela não consegue absorver essa insulina do sangue para essas células-alvo. É diferente. Então, a do tipo 1, a pessoa não produz insulina, e a do tipo 2, ela perde os receptores nas células que deveriam absorver essa glicose por estímulo da insulina. Certo? Outra glândula que a gente tem são as suprarrenais, que a gente chama também de glândulas adrenais. Ela chama de suprarrenal, porque ela fica em cima dos rins, né? As glândulas suprarrenais, elas produzem principalmente o hormônio que a gente chama do hormônio da adrenalina, né? Que a gente também chama de epinefrina, né? Adrenalina, e a noradrenalina. Adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios eles são produzidos a partir de alguns hormônios, de alguns aminoácidos, né? Ou seja, a partir a base de proteínas, né? E eles são hormônios que eles são produzidos em situação de estresse, né? Quando a pessoa toma um susto, a pessoa fica nervosa, a pessoa está em uma situação de perigo, né? O sistema nervoso estimula que a suprarrenal libera adrenalina no sangue, né? Então, sob a ação da adrenalina, os vasos sanguíneos da pele se contraem, né? A pessoa fica mais pálida, o sangue se concentra mais nos músculos, os órgãos internos se preparam para a pessoa ter respostas mais ativas, vigorosas, né? Então, geralmente, corre um pitbull, sai na rua, o cachorro, né? O guezinho corre atrás de você na rua, você sai correndo como nunca correu na sua vida. Por que isso acontece? Você está numa situação de perigo, o sistema nervoso manda liberar adrenalina, a adrenalina ela faz com que os vasos ele fiquem mais se estreitem, né? E o sangue ele se concentra muito nos músculos, que faz você produzir mais energia e ter uma resposta mais rápida, né? Então, um dos sinais da alta produção de adrenalina é a taquicardia, né? O coração começa a acelerar, bater mais rápido, e a pessoa fica desse jeito aí, né? Mesmo quando você encontra uma pessoa que você é apaixonado, que você gosta, né? Que o coração acelera, aí fica aquele negócio na barriga, no estômago. Isso é adrenalina, né? Que começa a ser produzida e você começa a ficar coisado, né? E a noradrenalina, ela sempre está sendo liberada pelo... A adrenalina, ela só é liberada nesses momentos de tensão, raiva, angústia, essas coisas. Né? A noradrenalina né, Juliana? É coisado, né? São várias coisas juntas, né? A pessoa fica coisada. A noradrenalina ela sempre está sendo liberada porque ela regula a pressão sanguínea. Então, ela sempre está sendo liberada em doses homeopáticas, né? Na produção no controle da pressão sanguínea, né? Tem outros hormônios que também são produzidos pelas glândulas suprarrenais, né? A gente tem um cortisol, que controla justamente o metabolismo da glicose. A gente tem a aldosterona, que é um hormônio que aumenta a retenção dos íons de sódio. Ou seja, mas o principal que a gente tem aí na suprarrenal é a adrenalina e a noradrenalina. Né? As gônadas, que são os testículos ovários, além de produzir os gametas, né, o espermatozoide e os óvulos, ou seja, as células reprodutoras, elas produzem também as gônadas, né, tanto testículos ovários, produzem vários hormônios que vão afetar o crescimento e o desenvolvimento do nosso corpo. Né? Geralmente os hormônios que são produzidos pelas glândulas, pelas gônadas, né, os ovários das pessoas do sexo feminino e os testículos nas pessoas do sexo masculino, eles geralmente são chamados, todos esses hormônios que são produzidos aí são chamados de hormônios sexuais, né?
porque esses hormônios geralmente eles controlam o ciclo reprodutivo das pessoas, o comportamento sexual, né, das pessoas. Né? Esses hormônios relacionados à reprodução, né, eles estão muito associados a determinadas características que diferenciam os machos e as fêmeas, né? A gente chama das características sexuais secundárias, né? Então, esses hormônios eles vão induzir a formação dos gametas, eles vão promover o impulso sexual, né, do desejo sexual, além de ser responsável pela modificação que ocorre no organismo, né? Seja no seu sexo masculino, né, da voz ficar mais grossa, enlarguecimento dos ombros, surgimento dos pelos no corpo, pelos pubianos, desenvolvimento das mamárias na pessoa do sexo feminino, né, enlarguecimento dos quadris, início da regulação do ciclo menstrual, e por aí vai, né? E eles também, no caso das pessoas do sexo feminino, eles vão controlar, né, as modificações que acontecem no corpo, né, durante a gravidez e também a, durante a fase de amamentação do bebê. A gente também vai ter uma série desses hormônios atuando aí, né? As mudanças fisiológicas que acontecem no corpo das pessoas, lá entre os 11 e 14 anos, mais ou menos, que a gente caracteriza o período da puberdade, eles são controlados por dois hormônios que são produzidos pela adenohipófise, né? Que é o que eu falei já, o hormônio folículo estimulante, que eu já falei lá atrás, no FSH, e o hormônio LH, que é o luteinizante, né? Estes dois hormônios, eles atuam sobre as gônadas, né? E promovem o seu desenvolvimento e funcionamento. Então, tanto o hormônio folículo estimulante quanto o hormônio luteinizante, eles vão atuar sobre os ovários e os testículos e vão promover o seu desenvolvimento e o funcionamento do ovário e do testículo. Nos meninos, né, nas pessoas do sexo masculino, esses dois hormônios, o FSH e o LH, o folículo estimulante e o luteinizante, eles agem sobre os testículos, estimulando o processo de produção da testosterona. Né? Esse hormônio, junto com o FSH e o LH, eles vão ativar a produção dos espermatozoides no testículo. Né? Nas meninas, na pessoa do sexo feminino, o folículo estimulante, que é o FSH, ele atua sobre os ovários, promovendo o desenvolvimento dos folículos ovarianos, né? Que vão levar ao processo de maturação dos óvulos, né? E o luteinizante, ele é responsável pelo rompimento do folículo maduro, né? Que aí vai liberar o óvulo, que é o processo que a gente chama de ovulação, né? Além de atuar na ovulação, o luteinizante, que é o LH, ele atua também sobre o folículo que foi rompido, que liberou o óvulo, né? Estimulando sua transformação no que a gente chama do corpo amarelo. E esse corpo amarelo ele produz o hormônio da progesterona, que eu vou falar agora, né? Então, os principais, esses são hormônios que estão ligados às gônadas, né? A maturação, o processo de formação dos gametas. Agora, os hormônios sexuais em si, os principais hormônios sexuais femininos que a gente tem o estrogênio e a progesterona, que são produzidos pelos ovários, e o principal hormônio masculino é justamente a testosterona, que é produzida pelos testículos. O estrógeno, ele é produzido pelas células desse folículo ovariano, que eu falei que é desenvolvido a partir do hormônio FSH, e o estrógeno é o hormônio que determina o aparecimento das características sexuais secundárias das pessoas do sexo feminino, que é o desenvolvimento das mamas, o alargamento dos quadris, o acúmulo de gordura em determinados locais do corpo, né? Geralmente a gente fala que vai começar da curva, as curvas, né? Ou seja, o acúmulo de gordura no glúteo, nas coxas, que vai dar o formato característico e médio das pessoas do sexo feminino, né? E a distribuição dos pelos, né? O surgimento de pelos no corpo, né? Os pelos pubianos, os pelos em outras partes do corpo. O estrógeno também ele induz o amadurecimento dos órgãos genitais, né? E também ele faz parte promove o impulso sexual, né? O desejo sexual que a pessoa tem. Né? A progesterona, que é o outro órgão, ele é produzido quando ele se forma o corpo amarelo lá, né? Que é o processo, vamos dizer assim, de cicatrização do folículo que foi rompido pela ovulação, né?
E esse hormônio é bastante importante no processo reprodutivo, né? Porque juntamente com o estrógeno, ele atua na preparação da parede do uterina para receber o embrião, o endométrio. Né? Ele faz o endométrio se desenvolver para receber o embrião quando a pessoa engravida, né? A testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino, ele é produzido lá nas partes internas do testículo. A testosterona seria assim o proporcional ao estrógeno, que ele é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, né? Que é o surgimento de barba, os pelos corporais, né? É, o espaçamento das cordas vocais, né? Que torna o tom da voz mais grave, né? E um maior desenvolvimento dos músculos, né? Ou seja, tem geralmente um maior desenvolvimento do tônus muscular em relação às pessoas do sexo feminino. A testosterona também induz o amadurecimento dos órgãos genitais, né? E também promove o impulso sexual, né? Bem parecido com. Ou seja, a testosterona meio que funciona igual, entre aspas, né? A ação do estrógeno e a ação da progesterona junto com o estrógeno. Uma coisa que tem de curioso assim, é que a testosterona ela começa a ser produzida na fase embrionária e a sua presença no embrião de testosterona é que determina o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos. Na ausência da testosterona ou a falta dos receptores para esse hormônio nas células embriões faz com que a pessoa desenvolva o sexo feminino. É como se no desenvolvimento embrionário todo mundo tivesse um pré-aparelho reprodutor feminino. Quem produz a testosterona, nesse momento de desenvolvimento embrionário, o aparelho reprodutor se desenvolve no masculino. Quem não produz a testosterona ou não tem os receptores nas células para captar a testosterona, vai concluir o seu desenvolvimento no aparelho reprodutor feminino. Então, pode-se dizer que genericamente, em um momento do desenvolvimento embrionário, todo mundo foi do sexo feminino no passado, né? Porque o que acontece, né? Algumas estruturas do aparelho reprodutor feminino vão se desenvolver. Então, por exemplo, o clítoris vai desenvolver o pênis, os ovários vão descer e se tornar os testículos, os grandes lábios da vagina vão dar origem ao saco escrotal, né? Que vai armazenar os testículos após o nascimento e por aí vai. Acho que eu falei tudo já. Ou seja, acho que é isso. Deu para entender? O sistema endócrino é isso. Tem que saber a glândula e o que ela produz. A glândula que ela produz. A glândula que produz. Aí não tem muito mistério para esse assunto, não. Tranquilo? Vou beber uma água agora, que falei demais. Eu separei umas questões de marcar X com o assunto do simulado, outro, com o assunto da prova. Só que não está na plataforma, não. E não deu tempo de eu colocar lá, não. E eu pedi para você não colocar, na verdade. Enquanto vocês respiram fundo 5 minutinhos, quem quiser que eu mande por e-mail, bote aqui o e-mail de vocês aqui no chat, para eu poder mandar essa atividade. São 15 questões de marca X com o assunto do simulado. Certo? O e-mail de algumas pessoas já tem, o de Raquel, né? O de Adila. Pronto, vamos botando aí, nesse tempinho aí, enquanto eu vou beber uma água, vocês também estiquem as pernas. Quem quiser atividade, coloque agora aí nesses 5 minutinhos no chat, por favor. E aí, quem quiser também pode mandar aí no grupo do WhatsApp de vocês também. Mas quem quiser agora, mande aí bota aí no chat o e-mail de vocês que eu vou mandar essa atividade já já. Só enquanto eu bebo um copinho de água.
Pronto, mandei aí de boa. Vocês receberam, podem responder nesse tempinho aí que falta. Tá? Mandei para outras pessoas também que apareceram na lista. Pedro, Ádila, que estava salvo aqui no meu e-mail. Se vocês puderem jogar no grupo do WhatsApp de vocês, eu agradeço.
Beleza, gente? Meu horário aqui, não estou no horário do professor. Até sexta. Viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar lá por e-mail, viu? Eu respondo. Na sexta-feira, a gente faz uma revisão naquele esqueminha para virar um resumão, né, da prova. Certo? Tchau e até sexta-feira. Tchau, Raíssa. Tchau, todo mundo. Até sexta.